Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e se você acha que eu escondo algum segredo para ter rosas do deserto assim belas e floridas, então nesse vídeo aqui, se há segredo, eu vou revelar nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou dar todas as dicas de como eu faço para cuidar das minhas plantas, para que elas fiquem assim como vocês estão vendo agora nesse vídeo. Quer saber tudo? Só acompanhe até o final. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão de se inscreve no canal, marca o sininho, porque a gente publica vídeo aqui toda terça e quinta-feira, ali por volta das 17 horas. E se você já conhece o trabalho aqui feito pelo professor Hermeson Cassiano, que sou eu, você pode também dar suporte a este trabalho se tornando membro do canal. Clica no botão de Seja Membro, que está aqui embaixo. Eu imagino que vocês já no início desse vídeo já devem ter ficado maravilhados, né? Eu estou aqui com algumas das minhas plantas, mostrando para vocês aqui como é que elas estão aqui, agradecendo pelos cuidados que eu ministro a elas. Olha só que maravilhas, né? Então nós temos aqui Ferrari, NR12, algumas sem identificação que são de semente. Essa aqui, por exemplo, olha, é uma mudinha que está florindo a primeira vez de semente, uma floração meio roxa. Essa aqui também é uma mudinha de semente, uma floração meio arroxeada, outra de semente também, que é esse padrão aqui de floração com o meio branco e a borda rosada, que eu gosto demais desse padrão aqui, mais uma semente veio com ele. Enfim, eu tenho aqui alguns exemplos, tem outras ali, nós temos amarelas, nós temos negras, nós temos vermelhas, nós temos diversas flores aqui no jardim. E aí esses dias eu postei lá no meu Instagram, inclusive já deixei aqui embaixo, se você não segue, ó, tá aqui o Instagram aqui embaixo para você seguir também. Eu postei lá algumas fotos, né, das minhas plantas floridas, né? Aí um comentário me chamou a atenção. Na verdade, de vez em quando aparece esse tipo de comentário, dizendo que esses produtores têm segredos que eles nunca vão revelar pra gente. Sério mesmo, você me acompanha há esses anos todos aqui, acha que eu tenho algum segredo que eu não revelo para você? É isso mesmo? Olha, gente, se você me acompanha aqui no canal há algum tempo e faz tudo o que eu digo, tenho certeza que você está tendo resultados assim, tá? Então, o que eu faço com as minhas plantas? Então, eu já mostrei aqui todas as etapas do meu cultivo, tá? Então, aqui são muitas plantas aqui, por exemplo, essas mudinhas, né? Elas estão comigo desde a semente, né? Eu germinei a semente delas, né? E é simplicidade. O que eu vejo muito por aí é o pessoal complicando muito o cultivo de rosa deserto, falando em calendário lunar, falando em calendário de adubação, e é um arsenal de produtos em casa. Eu tenho poucos produtos aqui em casa. Então eu sigo o ensinamento que eu passo para os meus alunos lá dentro do método Rosas do Deserto de A a Z. Simplicidade. Se você leva seu cultivo de uma forma simples, você vai ter bons resultados, tá? Então, o que é levar de forma simples, né? É você entender como é que deve ser o substrato da rosa deserto, deve ter um aspecto drenante, né? Deve ser um substrato que não fique muito compactado e você deixar o substrato dessa forma sem ficar procurando qual é o melhor substrato, a marca tal, só serve se for marca X, Y. Não, né? Você pode pegar qualquer substrato para plantas e deixá-lo adequado para a rosa deserto, deixando ele mais drenante, adicionando ali um pouco de pedrisco, um pouco de carvão triturado, deixando areia grossa, deixando o substrato mais solto, né? Mais leve, a água passa por ele de uma forma mais fácil, mais rápido, e aí isso aí vai deixar a sua rosa deserto muito confortável nesse substrato e não precisa complicar. É isso, tanto para mudas, tanto para germinação de semente, como para plantas adultas, tá? E quando eu falo em adubação, é a simplicidade também, tá? Então eu vejo o pessoal comentando muito sobre diferentes tipos de adubo e aí as pessoas ficam
tontas, né, sem saber qual adubo usar, e a pergunta que eu recebo muito, qual o melhor adubo, enfim. Gente, eu uso o adubo que eu tiver em casa. Às vezes eu ganho aqui adubo de algumas marcas que me mandam, e se tiver em casa aqui adubo, eu uso o que tiver, até adubo para outras plantas, sabe? Às vezes você tem ali um adubo, esses dias mesmo eu usei um adubo para palmeira nas minhas rosas deserto. Por quê? Eu olhei a composição dele e lá tinha um pouco de nitrogênio, tinha fósforo, tinha potássio, tinha micronutrientes, e eu olhando a composição eu vejo que, olha, isso aqui tá bom, serve para rosa deserto, né? Tem uma boa quantidade. O que eu não costumo usar em rosa deserto? Adubos que são muito nitrogenados, né? Que tem grandes quantidades de nitrogênio. Esse aí eu geralmente não uso, porque a rosa deserto por si só ela já consegue crescer bem sem essas grandes quantidades de nitrogênio, e quando eu quero priorizar a questão da floração, eu tenho que focar mais ali em adubos que tenham mais fósforo e potássio, tá? E aí não pode faltar o cálcio também. E aí eu forneço o cálcio como para minhas rosas deserto? Olha, uma vez a cada 2, 3 meses eu jogo uma colherinha de farinha de osso no substrato aqui das minhas plantas. E muitas vezes, ao longo de um ano inteiro, é só isso que eu dou para elas. Farinha de osso, né? Jogo um pouquinho de farinha de osso aqui no substrato e elas não reclamam não, olha só. Esse último ano foi um desses anos, tá? Eu dei praticamente apenas farinha de osso para essas plantas e olha como é que elas estão agradecendo, tá? Então, questão de adubação também, gente, não tem segredo, não existe mágica. Se alguém fala em mágica para você, se alguém fala, se você jogar isso aqui na sua planta, em 13 dias vai ter flor, vai ter tantas flores, né? Tem gente que promete até a quantidade de flores. Olha, isso é balela, tá? Isso é balela, isso não existe. Então você tem que ter paciência, simplicidade. O que atrapalha muito é jogar o adubo em excesso, né? Tem gente que mistura muitos adubos, joga muitos adubos em excesso e isso estraga o substrato e realmente atrapalha a planta a crescer e a florescer. Então, joga um pouquinho de adubo aí, o que tenha NPK, ou só, se você não tem só farinha de osso, usa só farinha de osso. E aí você vai ver que essas plantas elas são muito versáteis e elas reagem muito bem. Porque o próprio substrato, lembrem, ele fornece também alimento para suas plantas. Não é só o adubo que você dá para elas não, tá? Tá gostando do vídeo? Já vai deixando o like, porque ainda tem mais dicas aqui. Uma outra coisa muito importante para você também parar com essa coisa de ficar se frustrando aí no cultivo de rosas do deserto, é dizer que minhas plantas, elas nem sempre estão assim. Então, para você que vê meus conteúdos, né, acha que o meu jardim está sempre assim, né? Essas rosas desertas estão sempre assim. O professor Hermeson, de janeiro a dezembro, mantém suas rosas do deserto floridas, é um craque, ele tem uma mágica, ele tem um segredo. Isso não existe, gente, tá? Então tem muita rosa do deserto aqui que não está florida, tá? Ó, pegar um aqui, um exemplo aqui, até deixando cair, coitada. Um exemplo aqui, ó. Tem muita rosa do deserto que não está florida, ó. Não tem flor nenhuma, tá? Não tem flor nenhuma. Tem planta com folha amarela. Então tem muita planta que não está florida, tá? E isso é normal. Isso é importante que você entenda. As rosas do deserto, cada uma vai ter uma sazonalidade na floração. Geralmente, variedades, plantas que estão com enxertos da mesma variedade, por exemplo, essas duas aqui, olha só, elas têm uma sincronia de floração. Elas estão florescendo na mesma época, tá? Então, já é uma dica para você, tá? Você pode investir ali e fazer lotes de plantas com enxertos de flores que são floríferas, né, que são abundantes, e aí você faz ali várias plantas com aquele tipo de enxerto. Quando elas florescerem, vão florescer na mesma época. E essas flores que são singelas, né, só tem uma fileira de camadas de pétalas, são muito mais generosas, mais fáceis de florir. Tem muita gente que se frustra porque compra lá no site do vendedor o enxerto daquela flor que tem 7 camadas de pétalas, aquela flor gigante, enorme, que na foto lá tá bonita, né? Aquela foto ali foi tirada ali num dia especial que aquela planta conseguiu abrir aquela flor, mas não é a realidade. Muitas desses enxertos que são flores muito pesadas, muito grandes, com muitas pétalas, têm dificuldade de abrir. E aí aborta várias vezes, até um dia você conseguir ver aquela flor aberta uma vez e conseguir fazer a foto. Então, se você quer não se frustrar, né, invista em flores singelas, tá? Flores que têm apenas uma fileira de pétalas
que elas vão ser sempre mais generosas na floração e fáceis de florir. Tá? E entenda que vão ter épocas diferentes de floração ao longo do ano, tá? Então vai ter épocas que você não vai ter praticamente nenhuma flor no seu jardim e vão ter épocas aí que você vai ter muitas plantas floridas e vão ter aquelas que vão ficar se revezando, né? Um mês tem uma aqui, no outro mês aquela outra planta vai florir, no outro mês tem uma outra planta ali que vai florescer e aí elas vão ficar se revezando aí nesse show de beleza aí no seu jardim, tá? E aqui eu reuni algumas que estão manifestando a floração agora. Não quer dizer que todas as minhas estão floridas, mas aqui são uns belos exemplos. Uma última dica importante, né? Aqui a gente está assim, talvez na última parte do período chuvoso. E elas tomaram chuva, tomaram água. A água da chuva é ótima para as rosas desertas, tá? Traz muito benefício para o substrato e esse substrato enriquecido com a água da chuva beneficia muito as rosas desertas. Aí quando chega assim nesse final do período chuvoso, elas estão assim, agradecendo, porque o substrato ele está renovado, ele está rico. Às vezes aquele substrato que você estragou jogando adubo demais, ele acaba sendo consertado durante o período chuvoso, porque ele vai ser lavado várias vezes, os micro-organismos que estavam mortos lá por causa do excesso de adubo que você colocou, eles podem recompor a sua população lá no substrato e aí eles voltam a trabalhar em favor da sua rosa do deserto, tá? Então a água da chuva ajuda demais e se você tem a oportunidade aí de coletar a água da chuva ou deixar suas plantas tomando chuva no final do período chuvoso, o substrato vai estar muito rico aí para elas. E aí, como é que estão aí as suas rosas do deserto no seu jardim? Estão só verdes de folha ou estão floridas e deixando feliz? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, gente. Você dando as condições básicas para uma rosa do deserto se desenvolver, que é rega, o sol, né? Pelo menos 5 a 5 ou 6 horas de sol por dia, tá? E eu faço ainda, não comentei, mas eu faço uma poda em muitas plantas aqui, eu faço uma poda por ano. Então, a cada poda dessa você tem mais ramos, mais possibilidades de floração. Se você garante tudo isso com simplicidade, adubação com simplicidade, cuidados com simplicidade, você olha para as suas plantas sempre, você vai ver que suas plantas elas vão lhe agradecer muito esse cuidado aí, tá? Agora, excesso de zelo, excesso de complicação é o que atrapalha o cultivo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não esqueça de curtir, compartilhar, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!